Você estuda, às vezes até mesmo todos os dias. Vê as aulas, faz resumo, resolve exercícios, mas quando vem a nota, é ruim. Só que você não entende, porque sabe que se esforçou muito, mas ainda assim não foi o bastante e isso te frustra. Isso acontece porque qualidade é diferente de quantidade. Estudar várias horas por dia não significa que você vai aprender mais. Oi, meu nome é Mariana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como estudar e realmente aprender. Sei que esse é um problema que aflige muitos estudantes, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque aprender a ter um método de estudo realmente eficaz e aprender quais são as formas de estudar que realmente vão te fazer aprender é uma coisa muito difícil e que demanda muito tempo para você aprender. Então fica ligado porque nesse vídeo eu vou trazer para você 4 dicas absurdamente valiosas. Não são dicas somente que eu tirei da minha cabeça, mas dicas que têm embasamentos de livros que eu li, de coisas que eu aprendi também na prática e estudando durante muito tempo e que eu quero passar aqui para você porque eu sei que vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante. Primeiro de tudo, saiba se organizar. Não adianta você ser uma pessoa que tem todos os conhecimentos se você não é uma pessoa organizada. Os seus pilares precisam ser organização e planejamento. Cronogramas de estudo são um método perfeito de você manter a organização tanto no seu dia a dia como na sua semana e no seu mês. Se você não é uma pessoa que gosta de usar agenda, tem a opção do Bullet Journal, que é uma forma de, além de você organizar todas as áreas da sua vida num só lugar, ele também permite que você possa exercitar a sua criatividade, que é outra forma de você poder se expressar mais livremente. O meu Bullet Journal, ele contém toda a minha organização da minha vida, do meu mês, das minhas semanas, tudo apenas num lugar só e para mim funciona perfeitamente. Outra dica que eu tenho para você é o Notion. Eu vou deixar o link do meu Notion, do vídeo que está explicando passo a passo desse Notion para vocês verem, e vocês ficam aí com essa imagem onde eu estou mostrando para vocês tudo que tem nesse Notion. Ele não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido por uma outra pessoa. Eu esqueci o nome agora, mas se você ir agora na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo com um passo a passo explicando direitinho como que você obtém esse template e como você faz para poder configurar, porque na minha opinião esse é o melhor template que eu já usei. Nele fica tudo, absolutamente tudo automatizado. Tem o planejamento de tarefas, tem o seu cronograma do mês, tem como você colocar as disciplinas da faculdade, disciplinas da escola, tem como você fazer a organização da semana se você não gosta de colocar no papel, ele tem tudo. E a segunda dica que eu tenho para te dar é: largue o seu celular antes que isso custe a sua aprovação. E isso é uma coisa que eu falo pro seu bem, porque é uma coisa que eu aprendi na mar. Estudar com o celular na mesa não funciona porque ele fica o tempo todo ali apitando notificação, às vezes acende a tela ali e você vai querer mexer. Então coloque limite de tempo no seu celular, limite esses aplicativos que você usa com mais frequência, que você sabe que vão te atrapalhar na hora do seu estudo, principalmente esses principais, né, que é TikTok, Instagram. E uma coisa que eu sempre faço é colocar o meu celular dentro de uma gaveta no silencioso, porque se eu não tô vendo, ele não tá na minha mente e eu nem vou lembrar que ele existe. Outra coisa que você tem que fazer é colocar seu celular no modo não perturbe, silencie o seu celular, porque o som da notificação vai desencadear a vontade de ficar olhando. E é muito importante que você faça isso. E, gente, assim, TikTok é uma coisa que realmente tem me atrapalhado muito. Me atrapalhado muito, até que eu aprendi a limitar esse aplicativo. Porque, por mim, eu passava horas e horas ali, rolando o feed, assistindo vários vídeos, sabe? É muito importante que você saiba fazer esse limite. E se você é uma pessoa que usa o seu celular para estudar, então eu recomendo que você aprenda a usar na hora de estudar de uma forma inteligente, coloque ele no silencioso, sabe? Tente ao máximo tirar todas as distrações
e faça o uso do seu celular apenas para o estudo, foque apenas nisso. Agora falando sobre como funciona o uso do celular para mim e qual é a minha experiência. Como vocês perceberam no decorrer do vídeo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter o celular próximo de mim, porque eu tenho total consciência de que eu sou o tipo de pessoa que, se o celular estiver visível, estiver ali no meu campo de visão, estiver próximo ao meu momento de estudo, eu vou sentir vontade de parar de estudar para poder dar uma olhadinha. Às vezes eu fico pensando, nossa, será que tem alguma mensagem? Será que chegou alguma coisa? Às vezes eu tô esperando alguma mensagem, esperando alguma notificação. E aí, essa vontade de olhar o celular, ela acaba fazendo com que tire o meu foco dos estudos. E o momento de estudar não é um momento de você ficar desfocado. É um momento de você se empenhar em colocar todas as suas energias e todo o seu pensamento no estudo. Então, se você sabe que você é uma pessoa que tem uma tendência a mexer no celular se ele estiver próximo de você, eu sugiro que você faça exatamente assim como eu faço, que é colocar o celular no silencioso, dentro de uma gaveta, em outro cômodo da sua casa, se for preciso, porque se ele tá, como já diz o ditado, longe dos olhos, longe da mente. Agora, se você é uma pessoa que usa o seu celular para estudar, aí você já tem que tentar outra técnica. Por exemplo, às vezes eu tiro fotos de alguma coisa e aí eu preciso copiar no meu caderno, eu preciso dar uma olhada ali no que tá no celular. Então, o que eu faço? Eu coloco no modo não perturbe para não chegar notificações. Se for possível, eu coloco no modo avião, desligo o Wi-Fi e tudo, para poder não ter essa tentação de mexer no celular, porque eu sei que isso vai me tirar do meu foco. E a terceira dica é: aprenda a moldar o seu ambiente. Sempre que você for estudar, arrume sua mesa para estudar e sempre que você terminar de estudar, organize todas as suas coisas de volta no lugar de antes. Porque uma coisa que é muito importante é você ter o seu ambiente de estudos organizado. Não adianta nada você organizar a sua rotina, organizar seus aplicativos, organizar tudo, se o principal, que é o seu local de estudo, não está organizado. Tenha sempre uma água por perto e se mantenha hidratado. Agora vamos falar sobre a dica de aprender a moldar o seu ambiente de estudo. Quando eu li o livro Hábitos Atômicos, nele o James Clear, que é o autor deste livro, ele explica que para você associar os hábitos a um determinado ambiente, você deve moldar esses ambientes para que eles sejam correspondentes com o hábito que você deseja praticar. O que isso quer dizer? Significa, por exemplo, essa aqui é a minha mesa de estudo. Então, eu sei, o meu cérebro ele já entende que eu sentei aqui, coloquei minhas coisas aqui, é o meu momento em que ele deve focar para poder dar o seu máximo nos estudos. E eu evito bastante ficar deitada na minha cama com os meus livros. Eu nunca estudo na minha cama. Por quê? Porque o meu cérebro, ele sabe que a minha cama é um lugar de dormir, é um lugar onde eu descanso, é um lugar onde eu mexo no meu celular. Então, se eu levo as minhas coisas de estudo para cima da minha cama, automaticamente o seu cérebro, ele não vai ter vontade de estudar e ele vai querer procrastinar. Claro que existem exceções à regra, mas a grande maioria dos casos é essa. O seu cérebro, ele associa os ambientes aos hábitos que você pratica neles. Por exemplo, você não tem o hábito de estudar na cozinha. Automaticamente, se você colocar suas coisas na cozinha, você vai sentir fome. Por quê? Porque a cozinha está associada ao hábito de se alimentar. Assim como o banheiro está associado ao hábito de tomar banho. Geralmente, o seu sofá está associado a um lugar onde você assiste televisão, um local onde você usa o seu celular, onde você interage com outras pessoas, entende? É por isso que é tão importante que você tenha um espaço dedicado aos estudos. Mesmo que você não tenha uma mesa muito boa, uma escrivaninha super boa para você poder estudar, mesmo que você estude no balcão da sua cozinha, no sofá da sala, ou sei lá, na área da garagem da sua casa, qualquer que seja o local que você pratica o hábito de estudar, você deve restringir ao máximo esse local apenas ao hábito de estudar, porque com o tempo o seu cérebro vai associar que você chegou ali, é hora dele desligar de tudo e focar apenas nos estudos. Então, gente, agora vamos para o último tópico desse vídeo, que é onde eu vou falar para vocês sobre como funciona o meu método de estudos. Durante a minha época de escola, eu tinha um método de estudo, mas eu aprendi na marra que o meu método de estudo na escola não era um método de estudo que funcionaria para mim na faculdade. Então, eu levei semestres e semestres
aperfeiçoando para poder aprender como era o método que realmente funcionaria. E hoje em dia eu digo para vocês que eu não estudo todos os dias porque eu não tenho necessidade. E como eu tô na faculdade, eu tenho uma tendência de estudar apenas uma matéria por dia. E eu sempre reviso a matéria que foi dada naquele dia. Então, o que eu faço? Os meus cronogramas, eles seguem uma ordem que eu coloco cada dia da semana a disciplina que eu desejo estudar. E quanto a horários? Geralmente, eu separo de 1 a 2 horas por dia para estudar alguma disciplina. E como eu falo para vocês, eu só vejo uma disciplina por dia. Mas isso, gente, é porque eu faço faculdade de tempo integral e eu tenho apenas uma aula por dia, às vezes 2 no máximo. Mas o que acontece? Na minha faculdade, as aulas elas têm duração de 4 horas. E eu também faço estágio, então o meu tempo ele é muito limitado. E o que eu digo pra vocês é que realmente você não tem necessidade, quando você está na faculdade, de estudar extensas horas por dia. Às vezes não é necessário. Então você tem que entender se realmente na faculdade que você faz, ou no ensino médio, ou tanto faz o nível de estudo em que você esteja atualmente, você tem que parar e pensar se realmente é necessário que você estude 5, 6, 7 horas por dia, ou se 2 horas por dia já lhe cabem. Porque eu tô contando aqui pra vocês a minha experiência pessoal, e na minha experiência eu sei que de 1 a 2 horas por dia, pra mim, é o essencial. E outra coisa que eu faço também com relação ao tempo de estudo é eu sempre estudo nos mesmos horários dos dias da semana. Porque, por conta do cronograma, eu já organizo a minha rotina e eu sei o horário que eu vou estudar segunda, terça, quarta. Eu tenho horários pré-definidos e isso ajuda o seu cérebro a entender que chegou aquele horário, chegou o momento de estudar. Agora, com relação às pausas. Gente, fazer pausas durante o estudo é absurdamente importante e vocês têm que ter isso em mente toda vez que vocês forem estudar. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em manter concentração por longos períodos de tempo, então eu indico que você utilize o método Pomodoro, que é quando você faz 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa durante 4 ciclos e aí depois você descansa mais tempo. Mas o que eu gosto de fazer é fazer 10 minutos de pausa a cada 1 hora de estudo. Pra mim, isso funciona muito porque descansa o meu cérebro e eu consigo manter o foco por mais tempo. Com relação a aplicativos, eu não tenho costume, gente, de usar algum aplicativo para estudar. O único aplicativo que eu uso é esse IO Panta, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes no vídeo, em que você consegue colocar as disciplinas, consegue cronometrar o tempo. Eu gosto desse aplicativo porque eu gosto de cronometrar o tempo enquanto eu estudo para eu poder saber o momento de fazer a pausa. Mas assim, é uma coisa que é dispensável, se você não tiver necessidade, não precisa baixar. Algumas pessoas se sentem melhores tendo aplicativos de estudo, mas eu particularmente, os únicos aplicativos que eu uso são o Notion, que é para poder organizar a minha rotina e tudo mais, e o IO Panta, que é para poder fazer a cronometragem do tempo. Agora vamos falar sobre o lanche. O momento do lanche, gente, eu gosto de lanchar antes de começar o estudo. Sempre. Porque se eu inventar de lanchar durante a minha pausa, porque eu só pauso 10 minutos. E aí, se eu vou ficar fazendo lanche, eu vou enrolar. E geralmente, gente, um hábito leva a outro. Se você, por exemplo, tem o hábito de, sempre que você comer, assistir um episódio de série. Aí você vai lá e pausa 10 minutos no seu estudo. Vai lá na cozinha fazer um lanche. Aí você faz o lanche e pensa, já que eu tô aqui, por que não assistir um episódio aí de 20 minutinhos? Você vai lá e começa a assistir um episódio leva a outro. E quando você for ver, já passou tipo 1 hora, 2 horas da pausa que era pra ser só 10 minutos. Então, o que eu digo pra vocês, que é uma experiência minha também, fica aí a critério de vocês acatarem ou não, é fazer o lanche antes de você começar a estudar. Porque começar a estudar com fome é uma coisa que é muito desconfortável e ficar com fome durante o estudo também é. Então eu sempre faço lanche antes de começar a estudar. E, gente, rotina para estudos é uma coisa muito importante, porque essa rotininha, você sempre tem um passo a passo de coisas que você sempre faz antes de começar a estudar, também vai ajudar o seu cérebro a entender que chegou o momento de estudar. E pra mim é uma coisa que funciona muito e que eu acho que é muito importante que vocês também tentem aí na casa de vocês. Sempre que vocês forem estudar, tentem criar uma rotininha de estudos para poder preparar o seu cérebro para a próxima ação.
Agora sim, gente, como que realmente funciona o meu estudo? Eu sempre começo fazendo uma leitura ativa do material, é sempre lendo, anotando, grifando, fazendo marcações. E aí, enquanto eu faço essa leitura, eu já vou fazendo anotações mesmo de coisas que eu vou entendendo, sempre usando as minhas próprias palavras. E aí, depois que eu faço a leitura do material e que eu faço as anotações, se for necessário, eu vejo alguma videoaulazinha sobre o assunto, se não, eu já parto direto para a resolução de exercícios. Geralmente na faculdade, às vezes o professor não passa lista de exercícios, algumas disciplinas nem têm essa possibilidade, geralmente são mais disciplinas de exatas, mas aí nesse caso eu respondo provas antigas, porque a gente tem acesso às provas dos outros semestres. E aí eu vou estudando, respondendo questões de provas antigas, ou eu mesma elaboro questões que sejam sobre o assunto e vou respondendo. E aí eu parto para a parte da revisão, que é a parte mais importante, que é fazer revisões, porque isso garante que você não tenha aquele branco na hora da prova. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está sempre procurando saber mais sobre estudar, sobre como estudar melhor, eu recomendo que você vá no meu Instagram, @marianadecial. Lá eu trago muitos posts falando sobre estudo, ensinando coisas que eu sei, testando coisas novas. E também pelos meus stories você consegue acompanhar a minha rotina todos os dias. Porque aqui no YouTube eu trago vídeos uma vez na semana, mas lá no Instagram você pode ver a minha rotina dia a dia, sempre que você quiser, eu tô sempre postando por lá. E eu quero que você pense sobre essas dicas que eu trouxe hoje, se você tá vendo aí que tá começando um novo semestre, e eu sei que você com certeza prometeu que esse semestre vai ser diferente, que você vai estudar mais, que você vai continuar fazendo um bom trabalho, e é isso, eu acredito em você. Tchau, tchau!